Leci Souza, chegando aqui para trazer, né, um tema importantíssimo para o mundo, né, importantíssimo para o mundo inteiro. A gente está falando do passamento do Papa Francisco, né, que definitivamente passou para um outro plano, né? E agora, o que acontece? Depois que isso, a morte de um Papa automaticamente faz acontecer, há os olhos voltados para a escolha de um novo Papa. Então, isso mexe com as bolsas de valores, isso mexe com as agências de notícia, isso mexe com o mercado financeiro como um todo, o mundo inteiro preocupadíssimo agora com quem vai chefiar a Igreja Católica Apostólica Romana. Hein? O que vocês acham? O que vocês pensam a respeito? Eu não ligo para essa questão, não estou nem aí. Ok, mas se você está na sociedade, é importante, né? Você está vendo tudo que acontece, quem vê noticiários, sabe de tudo que está acontecendo. Então, o objetivo aqui do canal é mostrar para as pessoas que às vezes gostariam de saber também quem são os nomes cotados para substituir o Papa Francisco. Vamos ver então? Vamos olhar aqui que nomes são esses, o que eles já fizeram. Tem até o filme, né, recente, chamado Conclave, que mostra bastante intrigas, né, muitas intrigas para a escolha de um Papa, né? Então, geralmente existe um procedimento para escolher que a conclave lá, né, conclave reúne e aí fica, às vezes costuma ficar dias, né, para se escolher. Quando se escolhe, sai uma fumacinha, sai uma fumacinha branca falando, escolhemos um novo dirigente para essa igreja, para essa religião, né? Então, pessoal, vamos lá? Vamos ter aqui o que nós temos. Vamos jogar aqui o que nós temos. Vejamos. Olha só, a gente está pegando aqui do UOL, né? Nós estamos pegando aqui do UOL a reportagem do dia 27/4/2025, postada às 4h da manhã e atualizado nesse mesmo dia às 11h51. Conclave, e nós temos aqui, né? Quem colaborou aqui foi Lucas Lucena, Tiago Bonfim e Vitória Bechara, do UOL em São Paulo. Conclave, conheça os cardeais considerados favoritos ao posto de Papa. Eita! Então é isso, vamos ver aqui então quem é esse pessoal. Vamos saber agora. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui então, pessoal. Olha, nós temos aqui uma imagem, né, dos cardeais, uma foto dos cardeais, né, da Igreja Católica em vermelho, elegem e podem ser eleitos como o próximo Papa, entre eles, né? Vamos pegar entre eles. Então, vamos lá. Após o funeral do Papa Francisco e poucos dias antes do início do novo conclave, nomes começam a despontar na disputa para o comando do Vaticano. Conheça alguns dos considerados favoritos pelos especialistas. O que aconteceu?
Nomes para a sucessão do Papa Francisco começaram a ser aventados. Veículos especializados na cobertura do Vaticano trazem possibilidades que serão consideradas durante o conclave, né? Às vezes a gente fala a conclave, mas o certo é o conclave, né? 6 nomes têm se repetido em diversas apostas. Vamos às apostas. Começar as apostas, né? Robert Sara, Peter Erdo, Matteo Maria Zuppi, Pietro Parolin, Jean-Marc Avellini e Luiz Antônio Gochin Tagle. São alguns dos nomes que mais se repetem. Olha só. O Colégio de Cardeais conta com 252 membros, sendo 135 eleitores. 2 já anunciaram que não irão votar por motivo de saúde. Serão, então, 133. Vamos somar a numerologia. 1 mais 3, 4. Mais 3, 7. Ok? Total 7. Né? São 183 cardeais votantes. Entre eles, oficialmente, todos podem ser eleitos papais. Já podia eleger todos de uma vez, né? Todo mundo papa, não teria problema, ninguém ia ficar né, discutindo, né? Não ia haver guerras dentro da igreja, né? Porque geralmente tem né, guerras, picuinhas dentro da igreja católica, assim como qualquer outra igreja também, né? As coisas não são mostradas, mas acontecem. Cardeais não votantes e outros religiosos também podem ser escolhidos, apesar de, na história recente, apenas cardeais terem sido eleitos. Então, fiquem sabendo que tem jeito de outros serem escolhidos, tá bom? Além de ter essa eleição, pode ser que escolha alguém que esteja num certo ponto etéreo né, da situação que vamos colocar esse, né, ou essa. Opa. Conheça 12 dos principais candidatos a Papa. Vamos lá. Cardeal Robert Sara, esse senhor aqui, ó. A imagem é de François Regis Salefran, Creative Commons, a imagem compartilhada. Hein? Cardeal Robert Sara. Vamos lá, vamos falar dele. Sara tem um pensamento ortodoxo e conservador. Sara, de 79 anos, nasceu na Guiné e ocupa atualmente o cargo de prefeito emérito da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos no Vaticano. Opa, não é pouca coisa. Anti-woke e favorito da extrema-direita. Eita, senhor, tem sempre a extrema para cá, a extrema para lá, meio, enviesado, é sempre assim, o mundo não tem jeito. O cardeal ganhou apoio ao redor do mundo ao defender que a igreja retorne aos seus princípios, evitando o secularismo ocidental. Por isso, Sara foi um grande opositor das reformas promovidas pelo Papa Francisco. Olha só, já era opositor do Papa, hein? Já era opositor do Francisco, olha que coisa. E ele disse uma vez, o que o nazifascismo e o comunismo eram no século XX, as ideologias ocidentais homossexuais e o fanatismo islâmico são hoje. Opinião dele. Ele falou isso ao New York Times em 2014. Eu estou aqui para julgar. Julgue quem quiser o que ele falar. Contra a imigração, homossexualidade, ideologia de gênero. Em 2019, Sara criticou, considera o uso da palavra de Deus para promover a migração. Por essa, configurar uma nova forma de escravidão. Sobre pessoas LGBTQIA+, Sara já afirmou que são sempre boas por serem filhos de Deus.
mas que a Igreja deve lembrá-los que a homossexualidade está em desacordo com a natureza humana. Ainda diz que relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo são gravemente pecaminosas e prejudiciais ao bem-estar daqueles que participam deles. Bom, popular nas redes sociais. Sara tem 190 mil seguidores no X, antigo Twitter, e 98 mil seguidores no Facebook, além de dezenas de páginas dedicadas a ele, criadas por apoiadores. É aquela concorrência bem, né? Tipo, estilo Big Brother, assim, né? O pessoal tem seus seguidores. Em 1979, se tornou o mais jovem bispo do mundo. Aos 34 anos, foi escolhido o arcebispo de Conakry pelo Papa João Paulo II. Sua consagração, em dezembro daquele ano, rendeu a ele o apelido de Bispo Bebê. Cardeal Pietro Parolin, este aqui, ó, este com esse ramo aqui, ó, não sei se é um ramo artificial ou natural, né? Mas está segurando aqui. 13 de abril de 2025. O cardeal Pietro Parolin, secretário do Estado Vaticano, durante missa no domingo de Ramos, na Praça de São Pedro. A imagem de Tiziana Fabi, AFP. Parolin é atual secretário de Estado do Vaticano. O italiano, de 70 anos, teve curta carreira pastoral, se envolvendo com o Vaticano pouco após se formar. Ele foi nomeado ao cargo de secretário de Estado pelo Papa Francisco em 2013, ex-diplomata da Santa Sé. Parolin já atuou em vários países e se tornou chefe das relações da Santa Sé com a China, Israel, Coreia do Norte e Vietnã, que possuem atritos históricos com o Vaticano. Ele é favorável à comunhão dos divorciados e igreja mais democrática. Oh, que coisa, meu Deus! Apesar disso, é contra que mulheres sejam diaconisas e nunca se posicionou com firmeza sobre a bênção a casais do mesmo sexo, dizendo que deve ser algo fiel à tradição e à herança da igreja. Favorito no ChatGPT. Uma análise elaborada pelo ChatGPT, olha só, gente, a pedido da emissora francesa BFM TV, apontou que Parolin tem 27,6% de chance de se tornar Papa, segundo a inteligência artificial. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Ele é o candidato com maior possibilidade de manter uma continuidade com o pontificado de Francisco. Muito bem. Relação com maçons. Eita, sempre se fala de maçom para cá, maçom para lá. Ai, meu bom Jesus da Lapa. Parolin tinha relações amigáveis com maçons desde 2002. Segundo testemunhos do grão-mestre do Grande Oriente da Itália, Giuliano Di Bernardo, em 2019, ele disse que ajudou Parolin a resolver um problema que teve com o governo chinês alguns anos antes. Não se sabe se o cardeal ainda tem relação com maçons. Cardeal Luiz Tagle, olha só esse cardeal aqui, abraçando o Papa Francisco, esse aqui, né? Esse à esquerda. E aqui o Papa Francisco. 21 de novembro de 2013. Papa Francisco abraça o cardeal filipino Luiz Antônio Tagle antes de abençoar um mosaico de imagens de São Pedro de Calungsod, durante uma reunião com a comunidade filipina na Basílica de São Pedro, no Vaticano, nessa quinta-feira, 21.
Isso foi em 2013, tá? Em imagem de Alessandro Bianchi, Reuters. Filipino de 67 tem tem ideais mais progressistas. Antes arcebispo de Manila, Luiz Tagle foi convidado em 2019 pelo Papa Francisco a viver em Roma e ocupar o cargo de pró-prefeito de Castério para evangelização, o que faz até hoje. Foi chamado de Francisco Asiático. Bergoglio elevou Tagle à posição de bispo cardeal em 2020, indicando que ele poderia ser um possível sucessor ao papado. Assim como ele, Tagle possui extenso treinamento teológico histórico e mantém posições parecidas sobre os futuros rumos da Igreja Católica. Defensor da ecologia e contra palavras duras a fiéis LGBTQIA+, Tagle também se posiciona a favor da comunhão de divorciados, mas acredita que isso deve ser analisado caso a caso. Apesar de ideais liberais contra direito ao aborto e contracepção, Tagle chamou o aborto de uma forma de assassinato e defende que a Igreja tome posições firmes contra leis que permitem a prática. Cardeal Peter Erdo, olha só, Cardeal Peter Erdo, ou Erdo, né? Vamos saber, no Vaticano, após a morte do Papa Francisco. A imagem é Mohamed Salem, da Reuters. Olha só, alguém chamado Mohamed fotografou a eminência aqui, né? A eminência aqui. Erdo, de 72 anos, é arcebispo de Budapeste desde 2003. Ele foi indicado ao cargo pelo Papa João Paulo II e, à época da sua nomeação, era um dos mais jovens cardeais, com 51 anos. Erdo mantém visões liturgicamente conservadoras. Ele se posiciona contra a comunhão de divorciados e fiéis que casaram novamente, contra a bênção de casais do mesmo sexo, contra o uso de métodos anticoncepcionais pelos fiéis. Ele também nega o universalismo, crença que todas as pessoas estão salvas. Visão sobre imigração e islamismo é equilibrada. O húngaro, por isso que o Mohamed, né, fez a foto dele. O húngaro vê a imigração como um direito dos indivíduos, mas também vê perigo em integrar refugiados em países sem danificar a estabilidade política local. Intelectual religioso. Erdo é fluente em 6 línguas: inglês, francês, espanhol, italiano, alemão e húngaro. Ele foi professor universitário, reitor da Faculdade Húngara em Roma e pesquisador da Universidade de Berkeley, na Califórnia. Além disso, já publicou mais de 250 artigos e 25 livros. Esse é acadêmico, hein? Acadêmico, para falar chega. Cardeal Malcolm Ranjit. Eita, vamos lá. Cardeal Malcolm Ranjit, imagem da Vatican News divulgada. Ranjit, de 77 anos, é o único cardeal de Sri Lanka. Olha só, gente, é um cardeal budista, hein? Ele possui tanta... Não, desculpa, budista aqui é por minha conta, tá, pessoal? Ele possui tanta experiência pastoral como em governança, ocupando atualmente o cargo de arcebispo de Colombo. Cardeal mantém posições conservadoras. O Sri Lanka é um país tradicionalista e talvez por isso Ranjit nunca tenha precisado se posicionar sobre questões como casamento entre pessoas do mesmo sexo e eutanásia.
Entretanto, já chamou a homossexualidade de defeito. Ranjit tinha boa relação com o Papa Francisco, com quem compartilhava a preocupação com pobres. Entretanto, diferia dele em algumas questões. Se disse favorável à pena de morte, em alguns casos, e ao retorno à verdadeira liturgia da Igreja, contrariando reformas promovidas pelo antigo Papa. Oh, my God. Fluente em 10 línguas. Yes. Ranjit fala italiano, alemão, francês, hebraico, grego, latim, espanhol, inglês, singalês e tâmil. É pouco ou quer mais? Cardeal Anders Arborelius. Opa, será grego? Vamos ver. Cardeal Anders Arborelius. A imagem do Vatican News, divulgada. Arborelius, de 75 anos, é o arcebispo de Estocolmo. Ele ocupa a função desde 1998, quando foi indicado pelo Papa João Paulo II. Ele é considerado o católico mais proeminente da Suécia, tendo servido como seu único ordinário por quase 30 anos. Apontado por Papa Francisco como modelo. Em 2022, o antigo Papa disse o seguinte sobre Arborelius: ele não tem medo de nada, conversa com todos, não se opõe a ninguém, ele sempre busca o positivo. Acredito que uma pessoa como ele pode indicar o caminho certo a seguir. Converteu-se ao catolicismo somente aos 20 anos. Arborelius foi criado luterano, mas teve contato com vários católicos durante sua juventude. Após passar 1 ano e meio estudando a religião, afirmou que a verdade lhe foi dada através da fé católica. Cardeal é contra transformar celibato em opção para padres. Além disso, se opõe que mulheres sejam diaconisas e ao uso de contraceptivos, enquanto aprova que a Igreja se preocupe com as mudanças climáticas e promova mudanças pela sua democratização. Vamos a mais um cardeal aqui. Cardeal Matteo Zuppi. Isso parece que está cotado, né, lá nas bolsas. A imagem do Vatican News. Vamos ver o que fala. O Zuppi, de 69 anos, é arcebispo de Bolonha. O italiano foi indicado ao cargo pelo Papa Francisco em 2015, que também o nomeou para ser cardeal em 2019. Também ocupa o cargo de chefe de comissão episcopal italiana. Pertence à ala progressista do Vaticano. Ele vê como necessárias as reformas da Igreja Católica, promovendo democratização e revisão de medidas milenares, como a de que divorciados não podem comungar. Pelo amor de Deus. Disse mesmo que a fé em Deus não é sempre necessária para a salvação. E que há atos notáveis de altruísmo entre os que não acreditam. Sim. Aprova relações homoafetivas. Opa, esse já tem um diferencial, hein? Ele aprova relações homoafetivas. Zuppi defende que a Igreja não discrimine contra pessoas LGBTQIA+. E mesmo que elas sejam acolhidas dentro da instituição. Ele foi um dos maiores apoiadores da decisão de Papa Francisco de permitir bênçãos a casais do mesmo sexo. A favor da misericórdia. Zuppi acredita que a Igreja Católica deve ouvir novamente
as muitas questões do mundo, enquanto rejeita o ódio, gerando solidariedade autêntica, abraçando o pluralismo religioso e a fraternidade, e indo às periferias para ajudar os pobres e os marginalizados. Opa, falou a linguagem aí do pessoal mais pé no chão, hein? Esse negócio de procurar os pobres, os marginalizados. Tem cardeal que fecha a cara quando se fala nisso. Hein? Realizou rezas multirreligiosas. Em Bolonha, Zuppi já organizou momentos de reza com a comunidade islâmica local. Membros das duas religiões são convidados a participar da missa e então a ir a uma mesquita para conversar com muçulmanos. O diálogo não é uma perda de identidade, diz ele. Nisso ele está certo. Casou um maçom conhecido na Itália. Zuppi é próximo do maçom italiano Gioele Magaldi, que fundou a obediência maçônica progressista Grande Oriente Democrático em 2010. Magaldi disse que conhecia o mundo do Vaticano bem e que estimava Zuppi. Ele seria um excelente papa, disse. Cardeal Pier Battista Pizzaballa. Vamos a ele. Gente, eu estou falando nesse sentido, mas com todo respeito, tá? A função que a pessoa exerce. Cardeal Pier Battista Pizzaballa. A imagem, Menahem Kahana, AFP. Pizzaballa, de 60 anos, olha, é patriarca de Jerusalém. Ele é o segundo papável mais jovem e se tornou cardeal há somente 2 anos, nomeado pelo Papa Francisco. Cardeal se ofereceu como refém para o Hamas. Opa, já começou impactando, hein? Depois que o grupo extremista capturou centenas de reféns nos ataques de 7 de outubro de 2023, Pizzaballa se mostrou pronto para se entregar como refém em troca da liberdade de crianças israelenses. Ele classificou as ações dos membros do Hamas como bárbaras e as condenou pedindo paz na região. O religioso também pediu o fim da ocupação israelense em Gaza. Ele foi um dos signatários da declaração sobre a crescente crise humanitária em Gaza, que condenava ataques a civis e o bloqueio israelense sobre a entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza. Em visita a Belém, em 2023, ele vestiu um kefiyeh, lenço preto e branco, simbólico para os palestinos. Pizzaballa mantém posição equilibrada. O cardeal possui visão relativamente conservadora, mas vê que a igreja pode se abrir ao presente. Como o Papa Francisco, ele acredita que a igreja deve estar aberta a todos, mas ressalta que não deve pertencer a todos. Né? Como ele é cardeal há pouco tempo, nunca se posicionou com veemência aos principais pontos de discussão da igreja. Cardeal Fridolin Ambongo Bezungu. O cardeal Fridolin Ambongo Bezungu, e a imagem da Vatican News, arcebispo de Kinshasa, tem 65 anos. Arcebispo de Kinshasa tem 65 anos. Nascido na República Democrática do Congo, Bezungu foi nomeado cardeal em 2019 pelo Papa Francisco e apontado como membro do Conselho de Cardeais no ano seguinte. Atualmente, também é presidente do Simpósio das Conferências Episcopais da África e Madagascar. Envolvimento em política. Bezungu se descreve como um sentinela
mantendo posição crítica contra o atual governo da República Democrática do Congo. No início do ano passado, ele foi acusado de comportamento sedicioso que leva a atos criminosos por um promotor público após criticar a atuação do governo sobre a segurança do país e a posição do Poder Judiciário sobre uma suposta má gestão de fundos do Executivo. Nossa, isso tudo para falar de corrupção. O processo foi derrubado no mês seguinte. Preocupação com justiça social. Seus discursos políticos se aproximam também de questões relevantes no mundo moderno, como o anticolonialismo e imigração. Papava possui visões liberais e conservadoras. Enquanto rejeita a bênção a casais homossexuais e a opção pelo celibato para padres, defende maior democratização da igreja e preocupação da instituição com as mudanças climáticas. Enfrentou o Papa Francisco. Depois que o papado permitiu a bênção a casais do mesmo sexo, Besungo escreveu uma carta a ele rejeitando a medida, sob o argumento de que essas bênçãos não podem ser realizadas na África sem expô-los, os casais, a escândalos. Olha, ele está preocupado com os escândalos dos casais, hein? Está preocupado, hein? Ele ainda defendeu que forçar esse tipo de bênção na cultura africana seria semelhante a uma colonização cultural. Ai, não entendi, mas a fala é dele. Em outra oportunidade, classificou uniões homossexuais como intrinsecamente más. Cardeal Willem Endijk. Vamos lá. Arcebispo metropolitano de Utrecht, tem 71 anos. O cardeal holandês Willem Endijk tem doutorado em medicina. Opa! Pelo menos, será que ele é antivacina? Acho que não, né? Será? Mas mantém a religião como sua ocupação principal. Ele foi nomeado cardeal em 2012 pelo Papa Bento XVI. Eide tem visão ortodoxa sobre o futuro da igreja. Ele é contra a presença de meninas coroinhas, tornar opcional o celibato para padres, uso de anticoncepcionais para fiéis e contra a bênção para casais homossexuais. Em entrevista, ele disse que relações LGBTQIA+, são contrárias à ordem de criação de Deus. Rejeita comunhão para divorciados. Em 2015, chegou a dizer que casais divorciados que entram com pedidos para casamento sem terem as primeiras uniões anuladas representam uma forma de adultério estruturado e institucionalizado. Ele defendia que o Papa deixasse claro que o casamento é único e inquebrável e que católicos que casam novamente após divórcios não possam comungar. Removeu o ajudante transgênero de paróquia. Apesar das reclamações dos diretores da paróquia de Norbertus, Eide que ordenou a expulsão de Jana Gralic, que atuava como tesoureira da paróquia. Isso gerou protestos por membros da igreja que não sabiam que ela havia realizado uma transição de gênero. O importante é que a pessoa fosse capaz na função, né? Isso não é questão de fez uma cirurgia ou que não fez. A pessoa é capaz, é honesta, trabalha bem. Deixa eu falar. Cardeal Charles Bo. Vamos ao Cardeal Charles Bo, imagem, Sair Aung Main, AFP.
Bo, arcebispo de Yangon, tem 76 anos. Religioso, nascido em uma vila de Mianmar, vem de uma família pobre, com 10 filhos. Ele foi nomeado cardeal em 2015 pelo Papa Francisco, que também o convidou para representar em várias ocasiões. Conviveu bastante no Vaticano. O Bo participou da Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e Sociedades de Vida Apostólica do Pontifício Conselho para a Cultura. Em 2016, se tornou membro da Secretaria de Comunicações do Vaticano. Em 2018, o Papa Francisco o nomeou delegado ao Sínodo dos Bispos sobre Juventude, Fé e Discernimento Vocacional. Bo possui posição ortodoxa. Apesar disso, o cardeal é favorável à democratização da Igreja, preocupação com o meio ambiente e que divorciados possam comungar, posições tidas como liberais entre os religiosos. Gosta de futebol e basquete. Nossa, pelo menos mais alguém que gosta de esporte, né? O cardeal teria o costume de praticar esses esportes com outros padres religiosos. Cardeal Jean-Marc Avellini, vamos aí. Imagem Lionel Bonaventure, AFP. Avellini, de 66 anos, é arcebispo de Marselha, na França, e teve que emigrar da Argélia quando criança. Avellini nasceu, daqui o Avellini, ele nasceu em uma família francesa na Argélia, então colônia do país europeu. O cardeal, então com 4 anos, teve que deixar o país natal depois que este ganhou independência da França em 1962. Ele afirma que essa experiência o fez mais consciente sobre imigrantes e exilados. Diretor de uma comunidade com relatos de abusos, o argelino é, há muito tempo, o diretor espiritual da comunidade Emanuel, fundada em 1972, na qual abusos têm sido repetidamente relatados. Como funciona o conclave? Processo que elege o novo Papa pode durar dias, prazo máximo para começar. Tradicionalmente, a eleição começa 15 dias após a morte do Papa. O prazo máximo é de 20 dias. Isolamento total. A eleição é na Capela Sistina. Os cardeais ficam proibidos de comunicação com o exterior e fazem voto de silêncio. Votos e contagem. 135 cardeais participam do conclave. Para ser eleito, um cardeal precisa de 2/3 dos votos. Cardeal vitorioso é questionado. Depois de eleito, o futuro Papa precisa aceitar o cargo em voz alta e escolher o nome oficial. Fumaça diz se Papa foi escolhido. Até. Fumacinha branca tem Papa. Fumacinha preta não tem Papa. Então, a fumaça preta avisa que não houve decisão, enquanto a branca anuncia o eleito. Novo Papa aparece em público. A tradição prevê que, após escolhido, o Papa vá à sacada da Basílica de São Pedro. Então, tivemos aí, né, essa apresentação, né, desses nomes, né? O que vocês acham aí? Quem assistiu? Você assistiu tudo? Você chegou até aqui? Então, se você chegou até aqui, muito obrigado por você ter acompanhado e dê sua opinião. Se você, o que você pensa? O que você acha? Como é que está o mundo? A eleição de um Papa nessas alturas vai ajudar a melhorar o mundo como nós vivemos? O que vocês acham? Vai melhorar? Vai melhorar? Vai melhorar ou vai piorar? O que vocês acham? Ou não vai nada? Então, acho que a gente tem que ter opiniões, né? O cidadão comum precisa ter uma opinião sobre alguma coisa, pensar a respeito de alguma coisa, não apenas aceitar tudo que colocam para você como notícia, como acontecimento. O importante é o ser humano saber distinguir
aquilo que ele está pegando. Então, pessoal, é isso aí. Está aí a notícia do momento. E agora, vamos ao conclave.